Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandre, estou aqui para partilhar com vocês o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Eu peço que você curta este vídeo, que você se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, e que você também possa divulgar este vídeo, porque é a palavra de Deus e você estará evangelizando. Então vamos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus ele está ali comentando com seus discípulos sobre aquele jovem que foi embora, que não o seguiu, que não vendeu os seus bens e deu aos pobres e seguiu Jesus. Foi embora triste porque tinha muitos bens, possuía muitos bens. Então Jesus está comentando que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus está falando isso por causa do apego às coisas materiais. Infelizmente, nós, de uma forma geral, nós seres humanos, somos muito apegados a coisas e pessoas. E a pessoa, quando ela tem posses, quando ela é rica, ou nasce em um berço, de um berço onde os seus pais eram ricos e ela herda aquela riqueza, ou ela possui essa riqueza por causa do seu trabalho, pelo suor do seu trabalho, essa pessoa ela tem acesso a muitos bens, ela começa a ter posse de muitos bens. E isso vai fazendo com que ela se torne apegada. Então, o que Jesus está falando, querendo dizer é isso. É claro que pode existir pessoas que têm muitas posses, que é considerada rica e que vai entrar no reino dos céus. Sim, o que Jesus está falando é que é muito difícil. Então, o X da questão é se apegar, se prender às coisas deste mundo, às coisas que passam. Então, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem uma condição de vida tranquila, se você for apegado às coisas deste mundo, você não vai possuir o reino dos céus. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, é para aqueles que deixam pai, mãe, filhos, campos, irmãos, irmãs, ou seja, deixam tudo para seguir Jesus Cristo. A sua vida é pautada em Jesus Cristo. A sua vida é o Cristo, o tempo inteiro vivendo no Cristo. O reino dos céus é para estes. É difícil? É, porque somos apegados. Infelizmente, somos apegados. E aí Pedro vai falar, toma a frente e diz: então é muito difícil, Senhor, quem será salvo? Jesus fala: para os homens não é possível, mas para Deus tudo é possível. Então nós seremos salvos com a graça de Deus, com a graça do Senhor Jesus. É assim que nós seremos salvos, nos entregando a Ele. Ele nos dará a força. Ele derramará o Espírito Santo sobre nós. Aí sim, conseguiremos, com a graça de Deus, com a graça do Senhor, com o nosso desejo, o nosso querer, a nossa boa intenção, a nossa entrega. Quanto mais entregamos, Deus mais nos ajuda, nos impulsiona, porque Ele sabe do nosso coração. Ele faz a leitura do nosso coração. Ele não olha só pelas aparências, Ele olha no profundo do nosso ser. Então, nós precisamos nos entregar. Isso ele falou para Pedro. E aí ele falou: nós estamos deixando tudo, Senhor, para te seguir. Aí ele diz: quando o mundo for renovado e eu sentar no trono da glória,
vós também sentareis. E todo aquele que deixar pai, mãe, filho, irmã, irmãos, campos, ou seja, o trabalho, os bens, deixar tudo por causa do meu nome, por causa do meu evangelho, se entregar ao meu reino, este terá a vida eterna. Jesus está declarando, Jesus está confirmando, Jesus está selando que nós alcançaremos a vida eterna, se deixarmos tudo pela causa do reino de Deus. E aí ele vai falar, os últimos serão os primeiros. Aqueles que agora acham que são os melhores, os primeiros, as autoridades, os bambambãs, né? Os que estão por cima da cocada preta, né? Os que se acham, os que estão cheios de ideologias, que tudo pode, que tudo é normal neste mundo. Estes serão os últimos. Aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus, aqueles que lutam contra as ideologias, aqueles que lutam contra os pensamentos falsos, distorcidos, né, da moral cristã, distorcidos da moral humana, estes que lutam, estes que evangelizam, estes que lutam pela causa do Cristo, pelo Evangelho, estes serão os primeiros. Então, que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor, nós possamos entregar a nossa vida a Deus, para que possamos ser estes primeiros. Estes que agora são últimos, mas que serão os primeiros no reino de Deus, no reino dos céus. Que Deus possa te abençoar imensamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja contigo.